Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Alio Junior e eu estou aqui hoje porque eu quero contar um pouquinho da minha história e o que me fez eu chegar até aqui na busca pela paz, ou seja, por uma paz espiritual que começa sempre num determinado ponto das nossas vidas que a gente busca pela verdade e não consegue entender o que nós entramos numa montoeira de problemas que nós mesmos criamos e não entendemos aonde, em que ponto aquilo tudo começou. E na minha vida começou com uma relação um pouco complicada com o meu pai, que era uma pessoa emocionalmente oscilava demais, era um cara assim que brigava muito, eu sempre tive muito medo da forma como ele repreendia, eu sempre senti medo de avançar, medo de fazer as coisas, e a palavra certa a qual me senti escravo nessa vida foi exatamente essa palavra, a palavra medo, aquilo que me repreendia. Meu pai era um cara que falava que eu nunca ia ser nada na vida, que eu nunca ia conseguir as coisas e os meus sonhos eram totalmente bloqueados dentro da minha cabeça, aquilo que eu tentava enxergar de um futuro melhor para aquilo que eu realmente queria para minha vida. Então eu tive muita dificuldade nos relacionamentos com as minhas ex-namoradas, com a minha esposa atual, que está até hoje junto comigo. Eu tive muita dificuldade na época que meu pai ainda era vivo. Ele nos deixou em 2004 e era uma pessoa muito carinhosa comigo em alguns momentos, em outros ele se virava e se revoltava do nada, e eu tinha a mesma relação com um irmão mais velho que eu. Todos nós, meu pai e meu avô sempre foram empresários, num ramo a qual até hoje está atuando no mercado, e éramos de uma condição financeira boa, mas com problemas fortes emocionais. Meu pai com 51 anos morreu de câncer, um câncer que destruiu com o corpo físico dele. Era uma pessoa muito nervosa, um cara muito bravo. A gente não podia contar aquela questão assim da adolescência, que o homem, bom, hoje em dia o homem é a mulher, né? Mas o homem, ele, na minha época, ele aprontava muito, e aquela questão de você não tinha uma segurança de chegar em casa e, pai, eu fiz isso, e o homem normalmente ele se sente seguro contando as burradas que ele faz para o seu pai, e a gente não podia fazer isso, a gente tinha que esconder tudo que a gente fazia. Então, para poder realmente atacar ele, eu sempre fui acostumado a ser um cara que fazia as coisas escondido e aprontava de uma forma que ninguém sabia o que eu estava fazendo, e acabava me metendo em encrenca, e sozinho eu tinha que sair das encrencas nas quais eu me metia. E isso prejudicou muito a minha vida, porque depois do falecimento dele, eu continuava trabalhando no ramo de fabricação de peças em vidro, uma reciclagem, que ela existe até hoje, aqui na cidade de Curitiba, e eu tive muita dificuldade na área profissional, porque o meu pai sempre foi um cara que ele colocava na minha vida que aquela profissão, aquilo que ele fazia era o correto. Então a ideia que ele comprou do pai dele, que o pai dele vendeu para ele, que os meus avós venderam pro meu avô, e que o meu avô vendeu pro meu pai, que meu pai comprou e que eu comprei do meu pai, aquilo para mim era o certo.
Então eu não tinha assim um caminho que eu quisesse percorrer por mim mesmo. Então eu só me estrepava. A minha empresa, as empresas que eu montei nesse ramo, elas davam erradas. Eu montei uma fábrica dessa junto com o meu irmão e com o meu pai, um pouco antes da morte do meu pai e antes do meu pai adoecer, e esse negócio não andava. As brigas eram constantes. Eu tinha muito atrito com o meu irmão mais velho e aquilo causava muitos atritos também com o meu pai. Então, por muitas vezes, emocionalmente eu estava fraco e eu sempre tinha medo do amanhã. Então, o medo ele me limitou de muita coisa que eu poderia ter avançado, poderia ter tido sucesso em muitas áreas da minha vida se eu não tivesse sentido tanto medo na minha vida de contar as coisas para qualquer pessoa que fosse, de expressar tudo aquilo que me traumatizava. E assim que meu pai faleceu, essa empresa começou a desandar muito, mas muito mesmo, assim, essa empresa que eu tinha com o meu irmão, e as brigas foram ficando cada vez piores. A nossa relação minha com o meu irmão chegou num ponto ao extremo que estava insustentável, a gente não conseguia mais falar um com o outro, era um problema assim rolava agressão entre eu e ele, era algo assim, por anos assim, aquilo foi rolando na minha vida, foi rolando, aí a gente conseguiu separar aquela sociedade, eu e meu irmão, com muita assim tristeza eu sentia, porque eu era tão apegado àquilo, eu achava que aquilo eu só poderia me dar bem na vida fazendo aquilo. E aí novamente vai eu de novo para o mesmo ramo, trabalhar no mesmo ramo, só que eu comecei a comercializar, comecei a trabalhar com os produtos da minha família de volta, e eu comecei a fazer algumas maquiagens nas peças e coisa e tal, enfim, comecei a trabalhar com loja e, bom, aí no começo os meus negócios iam lá em cima, eu prosperava, ia bem, e do nada, não sei o que acontecia, meus negócios caíam. Então eu montei uma loja aqui em Curitiba, e no tempo que eu tinha loja eu prosperei muito, uma loja de vidro mesmo, de decoração, de artigos decorativos em vidro, e num prazo de uns 10 anos eu tive que fechar essa empresa, porque do nada a minha empresa parou, as vendas pararam, eu sentia que a minha esposa me ajudou muito nessa época, e a gente teve muitos atritos, eu e ela também, devido a esse negócio, que nós tínhamos esse negócio junto, não entendíamos por que estávamos na mesma sintonia. Ela tem uma história de vida muito, mas muito familiar, muito parecida com a minha. Até acredito que hoje a gente se dá tão bem, porque nossas histórias são muito parecidas. Ela me ajudou, batalhou comigo até aquele certo momento, nunca me largou, sempre esteve do meu lado, e foi aonde eu arrumei refúgio momentâneo para vencer toda aquela situação. Mas essa situação ela sempre vinha em relação à busca pelo sucesso financeiro, material, aquela busca por mais coisas, a busca por a viagem no final do ano, o carro que ia ser trocado, a casa que nós iríamos morar, enfim, todos aqueles sonhos que todo humano ele sonha com aquilo, ele delira pensando naquilo. E só que eu não tinha paz na minha vida. Depois eu e ela fechamos essa loja e montamos um atacado. Por algum tempo eu criei um produto que me deu muito lucro. Nós nos demos muito bem, embora nós ainda sofríamos a perseguição dos familiares, porque como a gente trabalhava com empresa familiar, produtos de dentro da empresa familiar, aquilo rolava muita perseguição e volta e meia os negócios não davam certo. Não davam certo e a gente, por mais que tentasse, tinha a parte que era prejudicial para nós, e aquilo, claro, teoricamente, aquilo vai
criando uma linha de pensamentos problemáticos que a gente vai criando a mesma realidade, volta e meia, as coisas desandam novamente. Então, dava aquela alta, eu levantava lá em cima, ganhava dinheiro, dali a pouco perdia tudo e ficava na M de novo. E aí eu não entendia por quê. Isso foi constante assim durante um período de 15, vou até aumentar um pouquinho esse período, durante um período ali de 25 anos eu passei por isso direto. Então era a empresa que quebrava, voltava e retomava, tentava fazer um negócio novo, o negócio não dava certo, mas sempre com uma visão material, sem entender uma verdade, sem entender a verdade daquilo que estava acontecendo e por que aquilo estava acontecendo comigo, o que eu tinha que curar, quais eram as feridas que eu tinha que curar, que sempre na minha forma de ser, eu nunca fui uma pessoa de querer brigar, nem eu entendia por quê, eu sempre fui um cara muito tranquilo em relação a não querer atrito com os meus familiares, que o meu problema maior sempre foi a família, e isso fez com que eu desandasse no meio do caminho, né? Na minha juventude eu cheguei a usar droga e foi um período, não foi nada assim, pendurou por muitos anos, eu tive meus momentos de loucura, mas aquilo num determinado momento foi bom para mim porque me tirou um pouco daquela realidade que me causava tantos traumas, aquilo doía tanto em mim que nem eu sei. Hoje eu não sei explicar o que me causava, mas eu sempre tive uma busca por entender se realmente eu como humano, eu estando no esquecimento, hoje falo estando no esquecimento com o conhecimento que eu tenho no meu arcabouço mental, posso falar sobre o esquecimento, mas eu sempre queria entender por que eu não conseguia paz na minha vida. Por que as coisas davam tão certo, de repente, num prazo tão curto, elas davam tão erradas? E por que assim, aonde eu entrava, eu arrumava encrenca? Aonde eu só tentava fazer a coisa certa, eu só queria trabalhar, e as coisas não davam certo, as coisas davam erradas. Até que eu comecei a tentar buscar o lado da espiritualidade. Aí eu comecei a buscar na religião a qual eu fui iniciado, que foi a religião católica. Eu busquei tentar entender um pouco da religião evangélica, o que acontecia nas igrejas, ou seja, eu comecei a ir atrás de Deus, porque eu queria que, de qualquer forma, eu perdido dentro daquele mar de emoções, eu queria muito entender, pedir ajuda de Deus. Eu queria assim, eu sempre pedia para Deus por ajuda. Deus me ajuda, me tira dessa vida, eu quero sair disso aqui, eu não aguento mais brigar com as pessoas, eu não aguento mais reclamações, eu não aguento mais toda empresa que eu monto, ela não vai para frente, eu não sou negligente, eu não sou irresponsável, e as coisas davam erradas na minha vida, eu não entendia por quê, mas eu buscava, eu pedia, eu clamava, eu pedia ajuda para aquele Deus, mas eu buscava nos lugares. Eu ainda acreditava que tudo tinha a ver com a economia, com o mercado. Eu buscava Deus dentro das igrejas para ver se eu encontrava uma resposta para aquilo que tanto aquilo me incomodava. Até que um dia uma pessoa que eu considero um grande amigo, um grande mentor, que apareceu na minha vida do nada e começou a falar da religião dele para mim, falar do que ele seguia. Ele foi uma pessoa assim que me confortou. Ele apareceu do nada um dos negócios que eu tinha na época, e a gente ficou amigo. Ele me ajudou muito naquela época como conselheiro. Ele me falou que ele era um pastor e ele começou a falar de Jesus para mim, começou a
eu não entendia na época, ele começou como eu tinha tanto problema com as pessoas, com os meus relacionamentos, todos os meus relacionamentos eram falhos, então eu peguei aquela coisa que eu não conseguia mais chegar perto das pessoas. Então eu estava tão traumatizado com todas as pessoas que apareciam na minha vida, porque que quando aparecia uma pessoa dessa que queria me ajudar, queria trazer algo novo para mim, eu repudiava aquilo, eu sentia assim, falava, não, isso não pode, isso não é possível estar acontecendo. Ninguém vem assim ajudar ninguém sem querer nada em troca. Todo mundo, todo ser humano quer alguma coisa em troca. Ele está sempre em busca de alguma coisa em troca para poder ajudar uma outra pessoa. E essa pessoa, esse cara não quer nada, ele simplesmente só quer me ajudar. Entende? E eu não consigo entender isso, eu não consigo, não entra na minha cabeça, eu não me conformo que isso seja assim. E aí eu comecei a pesquisar dentro das igrejas, comecei a estudar dentro das igrejas, comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar muito a Bíblia, comecei a ler sem parar. Isso há uns 10 anos atrás, vamos voltar aí uns 10 anos atrás. Comecei a estudar feito louco, querendo buscar resposta, querendo achar resposta, e buscando e procurando e questionando aonde que está Deus em tudo isso. E mesmo assim a vida não melhorava, as coisas não melhoravam, as coisas estavam piorando, as dúvidas estavam aumentando, as dúvidas sobre a pessoa que mais me ajudou, mais fez por mim. Eu tinha dúvidas sobre ela, eu tinha dúvidas sobre mim, eu tinha dúvidas sobre o meu negócio, e a minha vida estava desandando de uma forma assim que eu não conseguia realmente entender. Até que aí eu cheguei pesquisando, estudando, buscando. Eu não tinha muito tempo na época, então como eu tinha uma empresa, eu ainda continuei tocando a empresa, mesmo estando quebrado, aquela coisa do empresário, né? Primeiro ele está lá, ele está com o nome limpo, ele vai usando até onde dá, daí ele vai lá, quebra por N motivos, vai lá, pega o nome da esposa, abre a empresa no nome da esposa, e depois vão lá, andam, quebram de novo, né? E o humano acostumado, o ego humano acostumado a olhar e falar bem assim, poxa, você quebrou porque você não sabe o que você faz, entende? Então é sempre assim que as respostas vêm para nós. Aí eu, dentro de começar a pesquisar e buscar entender, apareceu os estudos da mecânica quântica para mim. Aquilo apareceu para mim muito abstrato. Eu na época eu tinha muito problema com dissonância cognitiva, que a forma como eu lia as coisas, eu lia e entendia de uma outra maneira, eu não aceitava que aquilo era verdade, e batia de frente com o muro das crenças, e eu cheguei num denominador comum, que é descobrir que eu estava pensando e criando toda aquela realidade. Aí essa foi uma parte muito dolorosa para o meu ego humano, porque mesmo assim eu não aceitava que eu estava criando essa realidade com os meus pensamentos, com aquilo que eu sentia e com as minhas emoções. Aí eu comecei a monitorar os meus sentimentos, abrir a minha percepção, a tentar entender onde realmente estava Deus. Comecei a buscar, tentar fazer meditação, tentei começar a praticar meditação, sofri muito com isso. Eu sofri muito porque era algo muito difícil, os pensamentos estavam muito perturbados na época. Vinha assim milhares, milhões de pensamentos na minha cabeça quando eu tentava fazer aquele exercício tão complicado, mas aquilo me ajudou muito. E eu comecei aos poucos, a entender, na busca pelo mestre, quando o meu amigo falou, aquele grande amigo que eu acabei de contar para vocês aí, me falou sobre o mestre Jesus. Eu confesso que eu tinha até vergonha de falar o nome dele na época, porque eu achava estranho as pessoas falando em nome de Jesus, eu achava aquilo que era algo sobre os crentes que falavam muito. Meu pai era um cara assim que ele era muito preconceituoso, então ele tirava sarro
de todo mundo, de cor, de religião, de raça, tudo, enfim. Então eu, acostumado com aquilo lá, eu achava aquilo meio esquisito. Mas mesmo assim eu busquei para tentar conhecer quem é realmente esse mestre, o que esse verdadeiro mestre tentou passar para nós. Ou seja, eu comecei a descobrir quem esse verdadeiro mestre era. Quando eu descobri que ele não tinha nada a ver com aquele mestre, ou melhor, com aquele Deus das religiões, e eu comecei a entender a mensagem dele e os caminhos que ele mesmo dentro de mim começou a passar para que eu pudesse explorar a minha própria essência, para que eu pudesse conhecer, para que eu pudesse praticar e começasse a trazer a paz para a minha vida, os caminhos que eu busquei para chegar até essa verdadeira paz que eu sinto hoje, e que junto com isso as coisas começam a se acertar e a sua vida começa a se alinhar, porque você começa a mudar a sua forma de pensar e a sua forma de sentir, tanto em relação ao que você pensa sobre você mesmo e ao que você pensa sobre a humanidade.